Bom, então hoje a gente está iniciando, né, mais um encontro da Rede Naus. Queria muito agradecer o Alexandre, a Laís e o Everton, né, por terem aceito o convite desse encontro de hoje. Agradecer, né, as pessoas que estão aqui entrando no Zoom e acompanhando e depois participando do debate. Hoje a gente vai conversar sobre a culinária regional macaense, né? A professora Laís, que tem doutorado em medicina veterinária pela Federal Fluminense, e a professora associada dos Institutos de Alimentação e Nutrição do Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé. O professor Alexandre, com doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pós-doutorado em Antropologia e em Memória Social, e atua em Antropologia Urbana e Sociologia da Cultura. É membro da Associação Brasileira de Antropologia e da Sociedade Brasileira de Sociologia. Professor associado também do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé e é líder do Néspera, Nutrição e Humanidades. O Néspera, ele é um parceiro, né, institucional da Rede Naus. É professor e coordenador da especialização em Humanidades na UFRJ Macaé. E o Everton, que vai fazer a mediação do debate de hoje, é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas na PUC Paraná, tem doutorado em História, é professor permanente no programa de pós-graduação em Educação, coordenador e professor do curso superior de Tecnologia em Gastronomia e Turismo e coordenador da pós-graduação em História da Alimentação e Patrimônio Cultural e Gestão na Gastronomia, né? Ambos da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Ele integra os grupos de pesquisa História da Alimentação na Iberoamérica, é, Memórias e Narrativas em Educação, História, Cultura e Política. E tem pesquisado temas relacionados a saberes e práticas, trabalho e educação, gênero, história de alimentação, formas de sociabilidade, saberes e cultura popular e processos educativos em contextos de privação de liberdade. Mais uma vez, muito obrigada a vocês três por terem aceito o convite. E eu passo a palavra, quem vai começar? Eu vou projetar. Como que Laís. eu faço Aqui embaixo aqui? tem Já um achei. share. Obrigada. Agora eu vou minimizar aqui e aumentar aqui. Pronto. Eu vou só fechar meu áudio. Fechei aqui o áudio e eu vou passar, então, quem vai iniciar é o professor Alexandre e depois eu continuo. Tá bom? Tá Obrigada. ótimo. Ok, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar esse trabalho que a gente já vem fazendo desde 2020, aqui em Macaé. E, e é uma satisfação ter essa rede e participar, né, trocar ideias com os colegas de outras instituições e avançar o nosso conhecimento sobre o tema que está aqui em tela. Se trata de, como eu gostaria só de reforçar, porque a minha perspectiva inicial vai ser sociológica. É a minha formação, né, em ciências sociais, então eu vou dar esse enfoque. Depois a professora Laís, ela vai complementar com aspectos mais dietéticos da cozinha propriamente dita. Então eu vou falar de um painel, de um panorama histórico e social da uma certa sociologia da culinária. Então, depois de agradecer muitíssimo o convite, a gente então vai fazer aqui um apanhado inicial, porque a nossa pesquisa faz parte de uma equipe que está articulada no grupo de pesquisa Néspera, né, que é certificada pelo CNPq na plataforma Lattes. É possível encontrar os dados lá.
E Néspera é o Núcleo de Estudos Plurais em Educação, Alimentação e Humanidades. Eu sou o líder atual e a Laís é a vice-líder, e o que a gente vai tratar aqui é uma linha de pesquisa do grupo, né? Essa linha se chama Comida, Cultura e Identidades. Então, o projeto, né, que está em andamento pelo PIBIC UFRJ tem o seguinte título: Culinária Macaense, Receitas, Serviços Gastronômicos e Identidade Regional. Nós temos aqui, tá, até agradeço a participação da Mariana e da Gabriela, são duas bolsistas também que integram essa pesquisa, e a gente queria agradecer muitíssimo ao PIBIC e à própria UFRJ, obviamente, por este apoio, né? E também essa pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ Macaé, com o número de registro que está aí no quadro. E assim, nós vamos então entrar no cenário da cidade de Macaé, ou da região do Norte Fluminense, né? Então, para quem não conhece exatamente a localização geográfica ou nunca foi para a região, Macaé está nesta parte norte do nosso estado e hoje em dia é chamada de Baixada Litorânea, né? Porque não é mais região dos lagos. Isso é um dado interessante, porque essa divisão administrativa, geopolítica, é importante para nós, que a gente vai ver como que para trabalhar a questão da culinária, é necessário avançar para além desse recorte que nós estamos acostumados a ver pelo IBGE. Então, isso é uma coisa que a gente vai enfatizar mais na frente, mas Macaé fica ali perto. E Macaé é uma região que tanto está ligada à faixa litorânea, como também à serra, né? Vai até Nova Friburgo, e tem Conceição de Macabu como município vizinho, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, que fez parte no passado de toda Macaé. Macaé era uma região muito vasta, né? E o rio Macaé é o maior rio que nasce e deságua nas águas do Rio de Janeiro. Isso também é um dado interessante, né? É o maior rio do Rio de Janeiro, ele nasce e deságua na cidade e a foz dele em Macaé. Pode seguir. Então, só para aqui ver como que a gente tem, então, em Macaé, essa interessante situação que é de serra e meio rural, serra e litoral. Então, nós vamos perceber aí heranças caipiras e caiçaras. Caipira é um termo que está mais voltado para a vida rural, né? Interiorana, e caiçara para os costumes e modos de vida litorâneo, né? Então, nós vamos encontrar isto, né? Esse encontro de duas tradições culturais brasileiras muito importantes desde o tempo da colonização. Então, aí tem alguns dados, né? O Rio de Janeiro é um dos estados da federação que tem a maior mancha de floresta de Mata Atlântica do país. Chega a 20% do nosso território ainda é de mata, e Macaé tem bastante, como se pode ver ali no verde, né? Pode passar. Então, para aprofundar os aspectos históricos e sociais que foram prometidos a colocar aqui, a gente quer conhecer e fazer com que vocês possam conhecer um pouquinho também a paisagem alimentar e as contribuições particulares da culinária tradicional para os nossos costumes até hoje, né? De que maneira sobrevive ou não, né? Permanece ou desaparece essa herança, né? O que acontece nesse cenário da cozinha? Então, a gente analisa as transformações que a cidade passou ou tem passado pelo intenso processo de globalização e mundialização que é planetário, né? Então, como esses impactos
na sociologia da cozinha ou sociologia da culinária, aparece, né? Que sinais podem ser descritos desse processo, desses impactos? Então, o mais importante para nós é um marco temporal aqui, uma data importante, uma década importante, é a década de 70, pois até a década de 70, Macaé tem apenas 40 mil pessoas, né? Então, é uma cidade razoavelmente pequena. A partir da chegada da Petrobras, né, que se instala no bairro histórico de Imbetiba, bairro que tem até remanescentes arqueológicos de presença indígena de milhares de anos, né, mais de 1000 anos, tem Sambaqui em Betiba, né? Então, a Petrobras se instala os seus equipamentos, recupera o porto e redimensiona para a exploração de petróleo e gás, e as mudanças na paisagem sociocultural, então, são implementadas, a ponto de hoje a gente chegar à marca de 250 mil pessoas. Então, houve um aumento brutal, acelerado e em curto espaço de tempo. Obviamente que um cenário desse provoca transformações abruptas e desordem e também uma certa situação de reprodução de um modelo de desenvolvimento desigual, né? Então, a gente vai ver a desigualdade, a favelização, a precarização também em larga escala da população proletária, operária, camponesa. Mas o que a gente tem ainda, felizmente, são vestígios e uma resistência ainda de modelos e formas de vida indígenas que é possível a gente ainda observar. E é preciso que a universidade, o poder público, tenha atenção sobre isso. Por favor, pode passar. Então, além dos vestígios da herança indígena ameríndia, né? Nós temos a colonização europeia, evidentemente, a partir dos anos de 1530, 1560, século XVI, XVII, né? Somente os portugueses, mas também os franceses. É muito até anedótico a luta entre portugueses e estrangeiros como franceses e espanhóis, e a luta também entre grupos indígenas, né? Que os tupinambás eles lutavam entre si por territórios, por exemplo, os goitacazes e os tamoios. Então, eles têm um enfrentamento forte. Todo o norte do estado do Rio tem uma forte presença goitacás, né? Campos de goitacazes, tem a ver com isso também, e é primeiro vestígio, primeiro registro de guerra bacteriológica, não sei se vocês reconhecem essa história, de que para enfrentar os goitacazes foi usado a, a, é, as doenças como varíola, gripe, etc., para que a população indígena fosse dizimada. E assim, porque eram muito bravos, esses índios, então foi uma luta muito intensa. Além do conflito com os indígenas, tem a escravização africana, né, que a gente tem a partir do século XVIII, 17, XVIII, que vem até o século XIX. Então, a gente tem também, por exemplo, em Quissamã, remanescente aí do período colonial, os engenhos, né? O engenho de Quissamã, Machadinho, por exemplo, foi o primeiro engenho movido a energia elétrica no Brasil. Então, é interessante isso como registro, e até hoje é possível visitar essas ruínas e também alguma parte preservada do engenho, né? Então, o engenho de açúcar é muito importante nessa região. Além disso, tem a migração de operários ferroviários, porque existe uma linha férrea de Niterói até Imbetiba, Macaé, que fazia o escoamento de mercadorias do norte para a capital. Chegava em Niterói, de Niterói atravessava de barco para a capital, até
São Gonçalo, né? Aliás, o mercado municipal foi reinaugurado em Niterói, que era onde as mercadorias vinham de Imbetiba e de várias regiões do interior do estado do Rio e eram desembarcadas no mercado municipal de Niterói e depois atravessavam para o Rio de Janeiro, né? O que marca para nós aqui a nossa inquietação, que nos leva a desenvolver esse trabalho, é a possibilidade de a gente ver de que maneira esquecimentos, apagamentos e perdas de diversos acervos culinários brasileiros está subjacente a esses conflitos e embates entre culturas, entre grupos humanos, entre tradições distintas, a partir de processos de colonização, escravização e tudo o mais que forma a nossa sociedade, né? A formação social brasileira é uma sociedade conflituosa e vem de embates entre diversos grupos na história e de que maneira se formou acervos culinários importantes e de que maneira podem estar havendo perdas atuais por causa da globalização, que é uma nova fase, um novo estágio do capitalismo, né? O capitalismo hoje está na sua quarta fase, quarto estágio planetário, né? Um modo de produção planetário, é o primeiro modo de produção universal no planeta, né? É redundante, porque universal planeta, mas o fato é que o modo de produção capitalista ele se expande, então ele produz uma série de efeitos e impactos. E, em resposta disso, né, esse incremento, em 2015, o Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei importante para nós aqui, que é o que move o nosso trabalho, é, apoiado nessa legislação. A Lei Ordinária número 7180 de 2015 é um marco referencial de gastronomia e cultura. Eu penso que essa lei é muito importante para todos nós aqui. Aí a gente vai até destacar, mas antes de destacar artigos desse marco referencial, algumas imagens, então, a gente vai mostrar aqui de Macaé. Veja que esse é o porto de Imbetiba, né? Nesse estágio atual, esse complexo, ele se instala, aqui era toda uma região balneária, né? Tinha um hotel em Imbetiba, então, que é uma referência importante, porque como tinha estação de trem de Imbetiba sempre foi, e Macaé, um lugar de passagem e também de transporte e de hospedagem. Então, a culinária local tem essa influência também de migração e de transporte de mercadorias e hotelaria. Então, tem uma vocação histórica interessante aí, que a gente está tentando também recuperar. Então, o balneário ele foi atingido de um modo muito forte, né? Vocês podem ver que isso aqui destrói toda a balneabilidade turística original. Aqui tem um sambaqui aí. Infelizmente, foi aprovado esse projeto aí, e isto causou uma série de danos, né? Perdas. E o hotel, por exemplo, ficou abandonado, o hotel em Betiba, há muitos anos, e hoje vai virar um museu, projeto da prefeitura, um museu um museu cultural, né? Um museu de recuperação histórica, que é importante, a gente vai acompanhar esse projeto. Pode passar. Aí, aí o marco referencial é este, né, que a gente queria destacar aqui no artigo 4º. Diz assim no inciso primeiro do artigo 4º: a identificação e valorização das culturas tradicionais e das identidades regionais que constituem os 92 municípios que compõem o Estado é uma diretriz que o marco referencial coloca para o Estado, né, em políticas públicas. O poder público tem que identificar e valorizar as culturas tradicionais e as identidades regionais. Então, isso é uma obrigação legal, coisa que a gente sente falta nos nossos agentes públicos da consciência disto.
Então, a universidade, nós, como poder público também, a Universidade Federal, nós estamos contribuindo para isso. Essa pesquisa tem esta vocação aí de implementar isso, difundir isso, essa necessidade. O segundo é o incentivo, né, uma obrigação do poder público incentivar a criação e implementação de programas de difusão, valorização e preservação das práticas, modo de preparo e consumo, saberes e fazeres culinários. Ora, tristemente, isso não é feito da maneira que a gente esperava que fosse. Então, a gente vai ver por quê. Pode passar, Laís, por favor. Eu vou agilizar um pouquinho, que eu acho que o tempo está avançando. Então, Eu tenho entre os impactos da essa globalização. aí. Como? É, Oi? Ok. Entre os impactos que a gente observa e reações que se podem observar dos impactos desse processo de aceleração da globalização na região norte do estado, são os festivais de cultura e gastronomia que, a partir do início do século XXI, no qual a gente se encontra, vão surgir nesse cenário. Então, Macaé já está no 11º, vai para o 12º, se eu não me engano, festival, e a gente vê uma quantidade grande de pessoas, mas veja bem, esses festivais se montam na região nobre da cidade, né? É um certo consumismo gastronômico, gourmetizado, porque nós temos também um dado importante demográfico. Como, eh, como Macaé recebeu gente de várias partes do Brasil, principalmente do Nordeste, por causa de Camaçari, que é um polo petroquímico, né? Muita gente veio de lá para Macaé. Também recebeu em torno de 50 origens diferentes de pessoas do planeta. São, tem registro de 50 nacionalidades diferentes de pessoas que frequentam e trabalham no polo petroquímico, o polo de petróleo e gás de Macaé e a região. Então, a gente observa que essa dimensão turística, essa dimensão gastronômica também tem esse pano de fundo demográfico aí, de até apresentação de uma certa culinária internacional para esse consumo local diversificado de origens e nacionalidades diferentes. Pode passar, Laís, por favor. Tem também o circuito da sardinha, que é bem legal, mas um pouco curioso a forma de organização e divulgação desses eventos. A gente tem uma certa preocupação com isso, porque o alcance é bem restrito, e restrito também, obviamente, devido a questões socioeconômicas, classes sociais menos abastadas, né, os proletários, os trabalhadores, não conseguem ter acesso a esse tipo de consumo, né, sofisticado, gourmetizado. Então, a gente também tem em conta essa desigualdade aí no acesso a esses bens. Por favor, pode passar. Nos referindo mais diretamente à questão do mapa que a gente poderia se situar para entender e não ficar preso àquele desenho do IBGE, né, da Geopolítica Administrativa Oficial, a gente tem outros mapas para considerar. Esse aqui, talvez vocês tenham dificuldade de ler a legenda, mas se trata de um mapa da produção da geoculinária literária, a partir de um trabalho de Medeiros e outros autores, né, publicado na Gula, sobre como se pode fazer um mapeamento da culinária brasileira através da literatura brasileira. Mas o que é interessante desse mapa é que a gente vê uma faixa litorânea que vem lá desde o Maranhão, Piauí, até o norte de São Paulo, no qual essa costa litorânea tem uma uniformidade culinária muito importante e atravessa ali Macaé. Mas também em Macaé, como eu me referi a vocês anteriormente, tem um encontro da cultura caipira, que é esse rosinha aqui, que engloba
Minas, São Paulo e parte de Goiás, né? No que o Carlos Alberto Doria, nosso autor de guia teórico, né? Um sociólogo formado na Unicamp, ele vai chamar de Paulistânia. Então, essa Paulistânia, que entra para o interior de São Paulo, Minas e Goiás, e podemos expandir mais até Paraná e Mato Grosso do Sul, é essa cultura caipira, né? Que se encontra no Rio de Janeiro também na parte serrana. Então, esse encontro é importante para nós entre a culinária da costa caiçara e a culinária do interior caipira. Pode passar, Laís. Então, esses novos mapas que a gente está encontrando e constituindo também nos ajudam a entender de que maneira uma culinária típica da cidade de Macaé é possível ser recuperada, assim, um cenário, né, de séculos anteriores e como que é possível dialogar com isso no presente. Então, a gente se preocupa muito também com a questão, assim, será que existe algum prato típico local, regional? Por que que em estados como, por exemplo, Espírito Santo existe uma referência à moqueca capixaba, como uma identidade local, e em Macaé a gente não encontra. Então, esse apagamento, essa perda, essa é uma preocupação nossa, né, de buscar valorizar os pratos que seriam típicos e particulares da cultura alimentar regional. Então, desde 2020 e 2022, temos feito levantamento sobre as receitas típicas, os ingredientes particulares, os hábitos alimentares e modos de fazer, e desenvolvendo, assim, receitas encontradas principalmente numa pesquisa interessante feita pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 1978, também livros de receitas, por exemplo, da família Moreira de Conceição de Macabu, e relato de projeto de extensão, que aí eu já estou aqui passando a bola, passando a minha fala para a professora Laís, para ela complementar exatamente dando essa virada aqui na nossa fala para entrar mais na cozinha e na culinária especificamente, depois que eu fiz esse cenário mais social e histórico. Então, Laís, por favor, pode Obrigada. continuar. Bom, bom dia a todas, todas. Agradecendo mais uma vez o convite para participar do encontro. Então, dando prosseguimento, nós, com essa pergunta e com o levantamento, né, nós começamos a pesquisa oficialmente, né, em 2020, em plena pandemia. Então, foi um momento de levantamento bibliográfico, de um mergulho, não só na história, mas também no que existe de registro de culinária típica macaense, né, buscando o que tem, né, qual o prato típico, quais pratos, quais receitas. Então, em estudos feitos, né, com trabalho de conclusão de curso, e dando prosseguimento a toda a pesquisa, nós encontramos receitas tradicionais, mas com pouco detalhamento do modo de fazer, né? Principalmente comparando com estudos feitos por Cordeiro, é, com a evolução dos livros de culinária, onde receitas antigas eram feitas muito mais com um formato, né, de intuitivo, passado de vó para mãe, mãe para filha, e não com pouco detalhamento, sem registro fotográfico, e com o tempo, né, o afastamento da prática culinária, que agora se estuda exatamente hoje retomar, né, a essa habilidade culinária, os livros estão trazendo mais um formato passo a passo, foto, vídeos. Só que essas receitas tradicionais, para passar para esse modelo, né, mais didático e também atualizado, nós fizemos algumas adaptações, né? Principalmente o uso de utensílios eletrodomésticos
para adaptar o passado ao presente. Então, é uma releitura, não é reprodução, não é resgate, não é isso. Nós temos que trazer o antigo para o novo, mas adaptado aos nossos ingredientes, porque a farinha de hoje não é a farinha do século XIX, né? Nem o açúcar, a forma da batedura, né? Como mexer, até a força no braço, o utensílio, o tamanho da colher. Nós temos hoje outras, e temos hoje mais recursos, né? E também o uso de equipamentos eletrodomésticos traz também uma padronização para que todos possam reproduzir, tá? Outra questão que nós encontramos é a proporção de ingredientes. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma receita, de um caderno de receitas da família Moreira, que traz exatamente essa questão. Eu vou só adiantar, porque eu botei o slide mais à frente, aonde traz medida em libra, medidas é, com, com, com pouca informação da característica do ingrediente e também, peço desculpas de ter passado aqui o slide rápido, e também a quantidade, a proporção de ingredientes, a palatabilidade da preparação. Por exemplo, nós encontramos uma receita com uma batatada, que é um doce de batata doce, que a proporção é de 1 para 1, né? De açúcar para batata doce, assim como para biscoitos. A manteiga, manteiga não era manteiga, que é a manteiga que hoje nós compramos, uma manteiga com mais gordura. Então, a gente teve que repetir muitas vezes, fazer testes com as receitas para chegar também utilizando como ferramenta ficha técnica para poder padronizar, né? Só que para levar estas informações para um livro, nós simplificamos, né? Não levamos ficha técnica. Ficha técnica serviu para nós, para um estudo de rendimento, de valor comercial, né? O custo. Mas no livro, nós levamos numa linguagem simples e levando também em medida caseira e em gramatura e volume. Então, nós fizemos poucas receitas, mas testadas, né? Muitas precisamos repetir, e as que estão aqui foram, vamos dizer assim, as que deram certo, porque outras nós não conseguimos reproduzir, mesmo adaptando, né? O angu de banana da água verde, uma receita que foi trazida para nós por relatos de extensão, é, tam- também originário principalmente do grupo, né, do Engenho, que trabalha junto ao Engenho, a comunidade do Engenho Machadinha, em Quissamã. Também reproduzimos o bolo de macabu, que é esse que é a receita que eu mostrei rapidinho, mas eu vou voltar nela. E essas outras receitas, pernambucano, arrepiados, pudim de abóbora, batatada, foram receitas que nós reproduzimos do INEPAC, tá? Bom, aqui mostrando mais uma vez do bolo de macabuca, trazido como bolo macabuense, esse caderno de receitas da família Jana Barbosa Moreira, é, até pelo, vocês estão vendo aqui pelo estado dele, né? Foi cedido pela família. A família, então, trouxe para outro estudo que a gente faz também, é o estudo de cadernos de receita, e estamos avançando ainda nessa temática. E aqui, fazendo as conversões, padronizando, nós conseguimos, então, chegar a este material, trazendo uma linguagem simples, com imagens, também trazendo informação nutricional, né? E, como eu falei, trazendo em medida caseira, tá? Ah, quais os utensílios, o modo de fazer. E o interessante aqui é que, esse aqui já no trabalho, né, de conclusão de curso, não no livro, trazendo aqui os registros fotográficos. E aqui, particularmente, vou confessar para vocês que quando nós estávamos fazendo esta receita,
para mim foi uma surpresa, porque eu olhava e falava, isso aqui não vai virar um bolo, isso não vai ficar fofo, não tem como. Era farinha, né? Seca, farinha que faz farofa. E, no entanto, utilizando técnica, né, principalmente a aeração, e sem fermento. Nenhuma dessas receitas que eu citei, nenhuma, tem a introdução do fermento químico, e nem biológico, tá? Então, a gente teve que utilizar técnicas. Uma delas foi utilizar a aeração com clara batida em neve, que não tem na descrição da receita. Vou voltar aqui, não tem. Bem batido, por último, a farinha e tempero. Também não dizendo qual é o tempero. Nós aqui colocamos a canela, né, e também noz moscada. Bom, e aqui, mais adiante, eu trouxe aqui mais uma receita que trazendo o arrepiados. É um biscoito de araruta. Só que a araruta a gente não consegue encontrar, porque também a gente buscou trabalhar com ingredientes de acesso fácil, né? Que vende em supermercado, em feira. Mesmo assim, nós trabalhamos com coco fresco ralado, o que para hoje, para quem não tem habilidade culinária, precisa realmente trabalhar como descascar, né? Como ralar, e nós utilizamos equipamentos, não ralamos em raladores, até coloca aqui, ralador ou processador. E o interessante que nós fizemos substituição e deu certo, né? Ficou ali o biscoito de polvilho bem conhecido, só que provavelmente ele não tinha essa característica, só tinha uma outra textura, e também reduzimos a quantidade de açúcar, pouco, né? Porque o primeiro teste que a gente fez ficou doce demais, gorduroso demais, porque era muita manteiga. Então fomos reduzindo até não perder tanto a característica. Aí fica a pergunta: mas qual era a referência? A referência é a nossa hoje, como era, né? Esse arrepiados no século XIX ou até mesmo século XX. É nesse momento que nós estamos na busca da experiência de macaenses e de registros em cadernos de receita de famílias macaenses. Aqui trazendo mais um pouco de próximo o detalhe da ficha técnica, então a forma de polvilhar, né, a forma de dispor, então trazendo uma forma mais didática possível. Aqui no trabalho a ficha técnica, mas no livro a gente traz a receita de uma forma simples. E entre outros testes que nós fizemos, e as receitas que deram certo, elas já estão nessa publicação, ainda não está disponível em nenhuma plataforma, mas ele está disponível já no formato digital, e nós podemos disponibilizar, e nós, então, acho que estamos caminhando aqui para o final da nossa apresentação, e vou falar aqui que nós pretendemos, então, ainda, né, e o nosso objetivo, fomentar essa salvaguarda à cultura alimentar de Macaé e região, buscando sempre investigar, registrar e desenvolver essas receitas tradicionais, e nesse momento, né, a pesquisa está caminhando, já caminhou e continua, em entrevistas com profissionais de gastronomia e com pessoas que se relacionaram de alguma forma com o saber fazer das receitas tradicionais identificadas, como a gente fala dos nativos, ou como se fala aqui, o macaense raiz, né? Inclusive, nossas duas bolsistas são macaenses. Não foi critério de seleção, mas nós tivemos a sorte, nossa primeira aluna de Quissamã, e hoje as nossas duas alunas são de Macaé, e são, assim, também trazem muitas referências para nós, referências contemporâneas, mas também. Estamos hoje em contato com idosos, aqui em Macaé é o único município do Brasil que tem, junto à Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Sênior, tem a Guarda Mirim e tem a Guarda Sênior, que é um grupo mais ou menos composto quase de 400 idosos, e nós estamos começando esse trabalho, buscando
histórias, já estamos com muitos contatos, então temos ainda mais histórias para trazer, mais receitas para desenvolver, e algumas, como o próprio Arrepiados, foi reconhecido como uma receita que era comum, e temos outras também contemporâneas, mas nós estamos querendo ainda buscar essas receitas tradicionais. Passar a palavra para o Alex, para a gente encerrar, pode ser? Pode ser, é só Ótimo. agradecer esse momento aqui de a gente transmitir esse trabalho, né? Difundir. É um legado importante da nossa história. A gente completou, nosso país completou 200 anos de bicentenário da independência, né? O bicentenário também estava no subjacente aqui a nossa preocupação de que maneira a nossa região fluminense contribui para a formação da nossa civilização, né, da civilização brasileira e latino-americana, e Macaé tem muito aí a oferecer ainda muita coisa para essa história. Queria agradecer muitíssimo a todos que nos ouviram e seria muito grato também se ouvir algumas críticas ou Uhum. contribuições, questões. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Isso, obrigada também por esta oportunidade. A gente tem muita coisa para contar, muita coisa para falar. Vamos então abrir para o debate, certo? Eu vou parar aqui o compartilhamento, senão não vejo vocês. Na necessidade, eu volto aqui para projetar. Obrigada, Tá Laís. certo. Obrigada, Nada. Alexandre. Passar agora para Everton fazer alguns comentários e também abrir, né, para quem está acompanhando, caso queira abrir o microfone ou fazer algum comentário no chat, a gente repassa aqui. Obrigado, Fábio. Quero parabenizar a Laís e o Alexandre, né, e a equipe de pesquisa pela própria pesquisa que estão desenvolvendo, né? É muito bacana conhecer um pouco da culinária macaense. E o mais interessante disso é o trabalho que vocês estão realizando num processo de visibilização dessas receitas tradicionais que hoje o capitalismo, né, e essa globalização vai apagando, né? Esse apagamento dessas práticas alimentares tradicionais é muito nítido na nossa sociedade atualmente. Então, quero reforçar meus parabéns para vocês. Gostei muito da pesquisa, né? Entender como a culinária regional tem um papel importante, que é também o fortalecimento desses saberes, dessa identidade comunitária e regional da sociedade. Gostei muito, fiquei com algumas inquietações e até como sugestões, né? Porque eu fiquei olhando ali a receita do bolo, eu achei, e é bem assim mesmo, quando nós pegamos cadernos de receitas de alguns antepassados, de 20, 30 anos, a gente só vai perceber uma linguagem muito básica, né? Uma linguagem escrita, porque a cultura escrita não era muito tradicional no interior, principalmente aqui no meu interior, quando não vem com o dialeto, né? Principalmente ou alemão ou italiano, que são as duas culturas étnicas mais predominantes aqui. Então, acontece isso que a Laís e o Alex nos mostraram. Justamente a gente precisa ir entendendo nessas minúcias o que a receita está querendo dizer, né? Então, me chamou a atenção se não seria interessante vocês também chamarem essas pessoas do caderno para fazer, através da oralidade, esse passo a passo. Eu acho que isso é um passo interessante, porque daí vocês visibilizam também essa prática culinária das pessoas. E como vocês têm um Instagram agora no final, eu achei que seria muito bacana vídeos, né? Vídeos dessas pessoas falando da importância da receita, quando que essa receita era consumida, muito mais que uma prática de fazer. Às vezes a receita ela tinha um outro contexto de festa, quando se comia. Nem sempre se comia o bolo macaense, por exemplo, mas em que momento se comia? Era um momento de festa, era um momento de casamento ou de reunião, de socialização. Então a gente pega a culinária regional como também um elemento de sociabilidade, socialização entre os entes familiares. Gostei bastante quando vocês trouxeram, o Alex trouxe na primeira parte da fala, esses movimentos gastronômicos, né, enquanto movimento de reação, né, de reafirmação das culinárias locais.
E a gente sabe muito bem que isso é um movimento capitalista de alguma forma, porque algumas entidades comerciais organizam esses eventos tentando, de alguma forma, trazer para o debate a valorização de determinados pratos culinários. Só que quem reproduz esses pratos culinários são os restaurantes. E os restaurantes, de alguma forma, se fundamentam em técnicas ou europeias ou nem se aproximam das pessoas que são aquelas que produzem de uma forma tradicional. E isso ocorre aqui na minha cidade, né? A gente tem um produto culinário que é muito conhecido, que é a cuca, né? A cuca é um produto culinário muito forte aqui na minha região. Nós temos nos italianos e nós temos nos alemães a cuca alta, nos italianos e nos alemães a cuca baixa. E nós temos a Festa das Cucas aqui, que é produzida, elaborada essa festa há 27 anos, eu não lembro exatamente, né? Depois da Covid a gente fica meio desmemoriado, e essa festa ela é realizada pela RBS TV, que é aqui uma afiliada da Globo. Então, o que acontece? É uma festa para as padarias e não para as cuqueiras do interior. E o que acontece? As padarias elas reproduzem cucas com produtos com chocolate, com emustab, com outros produtos da industrialização da alimentação que descaracteriza totalmente a história daquele produto, que é o mesmo que ocorre, por exemplo, no Festival de Cultura e Gastronomia, possivelmente em Macaé. A gente tem aí uma industrialização da alimentação e que se perde principalmente esses saberes, né? Essa prática de produção de alimentos tradicionais. Enfim, eu falei um pouco, para mim, ouvi-los me reaproxima com a pesquisa que eu tenho desenvolvido. Eu fiz essa pesquisa em 2013, aqui da culinária da região aqui, retomei ela agora no programa de pós-graduação em educação, que estou enquanto professor permanente, mas eu retomo essa pesquisa com essas mulheres, mas não para saber o que se comia e como comia, mas para valorizar esses saberes dessas mulheres e esta prática, que é uma prática oralizada, uma prática que no caderno de receita ela é muito sutil, não tem modo de preparo, ou seja, esse produção e trabalho entre mulheres era uma prática educativa que se passava pela oralidade. Então, atualmente, as minhas pesquisas estão neste contexto, ou seja, o mimético, né? Eu sei quando a massa está no ponto. Eu fiquei olhando a massa, realmente, a foto, né? Eu também pensei, não vai dar certo, mas quem sabe fazer, sabe pelo toque, até pelo olhar. Então, tem essa coisa do mimético, né? Dessa reprodução que vai se passando e que eu achei muito legal a pesquisa de vocês e eu acho que ia valorizar muito essa questão com os vídeos. Depois eu tô... Pode falar, Laís. Então, como nós também começamos na pandemia, a entrevista até com a família Moreira foi em plena pandemia, né? E nós estamos em dívida realmente de retomar o contato e buscar com os netos e bisnetos a buscar recuperar de alguma forma, até para ver se que nós conseguimos reproduzir fica próximo ao que eles conhecem. Agora, usamos muito a técnica dietética, que é a área que eu atuo especificamente hoje em dia, e foi intuitivo de olhar, ver a textura da massa, faz, erra, repete, mas o bolo macabuense foi de primeira e foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa, porque eu até estava muito resistente a fazer, eu falei, isso aqui não vai dar certo nunca, essa farinha seca que hoje que a gente compra, porque foi aquela farinha de farofa, farinha de mandioca para fazer farofa, essa mesma, essa que a gente foi ao supermercado e comprou, né, utilizou esse tipo de farinha. Nós tivemos outras surpresas e outras coisas que não deram certo, né, aquele momento de laboratório de técnica dietética mesmo que tem que passar. E a gente espera agora, mais nesse momento das entrevistas, levar os idosos para o laboratório. É claro que vai ser um grupo, né, não vou poder levar muita gente, mas para a gente poder reproduzir as receitas que eles estão trazendo para nós. Esse é o que eu pretendo agora até o final do ano, que nós pretendemos, né, desculpa, fazer junto a esse grupo de idosos, né? E
não sei se a Alex quer falar alguma coisa do festival gastronômico, porque ele comentou sobre, quando o Everton estava falando sobre o Festival da Cuca. Aqui também fizemos o levantamento do cardápio de 10 festivais, porque durante a pandemia 2 anos não aconteceu, só aconteceu no passado, esse ano está previsto. E nós observamos que ingredientes que tem abundantes na região, como mandioca, como batata doce, e, e ingredientes comuns, caipiras, né, considerados caipiras, como o fubá, o coco, muito pouco utilizado. Banana, Macaé é um dos grandes produtores de banana, a região serrana, pouco uso de banana, muito uso de pescado e pouco de banana, que é um bom complemento. Agora, o pescado teve uma utilização quase próxima, não sei se estaria em segundo lugar, à carne bovina. Mas a carne bovina ainda é a proteína de mais uso nos festivais gastronômicos. Em segundo, vem os pescados, e aí vem filé de peixe, salmão, aí vem os frutos, no caso, os pescados de alto valor econômico, né, como lagosta, camarão, lula, e assim a gente tem até um fomento à economia, que Macaé é uma cidade pesqueira, com um mercado de peixes moderno, e que, com certeza, se movimenta a economia da cidade. Agora, a característica dessas proteínas, na forma de preparo, é a proteína de preparo rápido, né, grelhado, assim, enfim, para o festival gastronômico tem que ser de preparo rápido. A gente entende isso tudo, mas por que os outros ingredientes não poderiam ter um pré-preparo e poderiam ser utilizados? Porque a gente vê ingredientes que não são nem comuns no estado do Rio. Mas, enfim, nós já temos esse trabalho publicado também. Vou passar a palavra para o Alex, para ele complementar, que ele lembrar. O Everton colocou um ponto muito importante em relação aos festivais, porque nós detectamos também esse problema, porque há uma certa apropriação dessas mercadorias, porque acaba sendo a promoção da circulação dessa mercadoria gastronômica, né, da alimentação. E aí, o que grupos como, por exemplo, Convention Bureau, CDL, né, Clube de Diretores Lojistas, o polo gastronômico local é controlado por esses grupos de comerciantes e eles têm realmente, a gente tem até dificuldade de marcar uma entrevista com eles. É uma coisa curiosa, é um fato da pesquisa. Nós temos só individualmente contato com um ou outro membro desse polo e temos dificuldade em dialogar com eles. E outra coisa é que o poder público municipal entrega a este grupo de empresários toda a organização e com incentivos fiscais, mas não há nenhum diálogo com a universidade, por exemplo. Nós não conseguimos promover esse debate porque realmente virar as costas, porque se é um festival de gastronomia e cultura, cadê a cultura? A cultura ela fica subjacente e fica assim, contrata um músico, ou uma orquestra, ou não sei o quê, um teatro e tal, e põe lá no palco, e a questão culinária e gastronômica ela é passada como circulação de mercadoria intensa, concentrado num final de semana ou numa semana para vender 30.000 pratos para uma parte da sociedade que pode consumir. Então, isso, realmente, sociologicamente, isso é um problema. O poder público não poderia promover esse tipo de coisa. Assim, não é promover, no sentido de não deveria estimular que outra dimensão do processo fosse apresentado, como esse que o Everton colocou, um diálogo com as comunidades, né? Tem um espaço para a cultura culinária regional. E realmente nós temos dificuldade nisso. Agora, muito porque o poder público ignora a própria legislação. É uma situação difícil essa, mas a gente vai enfrentar isso aí. Não sei Excelente. Não sei se... se nós temos alguma pergunta.
Eu queria Eu queria agradecer a fazer. presença da nossa colega professora Amábela Cordeiro, que integra a Unéspera. Muito obrigado pela a participação também, super legal. A Mariana e a Gabriela também estão aqui, muito legal. Sim. E a Mábela vai começar a fazer um trabalho similar na região da Baixada Litorânea, começando por Cabo Frio, que é a cidade dela. Então, em breve, Amábela, você vai vir aqui falar um pouco para a gente do projeto, né? Que bom. Eu queria, assim, fazer alguns, né, comentários. Primeiro, agradecer, né, esse panorama que o Alexandre trouxe dos aspectos históricos sociais da região. A gente tem um país de uma diversidade imensa e a gente desconhece, né, as nossas próprias histórias e particularidades, né? Eu penso que no senso comum, Macaé e toda essa região, por conta, né, das modificações recentes da questão do petróleo, né, que muito marcou e marca a cidade, a gente fica com muitas questões do senso comum ligado à região e desconhece a história da região, né, e a riqueza que possui. Então, assim, eu gostei muito, várias coisas eu também não conhecia, apesar de tão próximos, né? Então, eu acho que isso traz questões muito importantes para a gente estar pensando, né? Inclusive a reconfiguração que toda cidade passa, né? Mas a reconfiguração que ela vai sofrendo, né? E que ela hoje tem. Então, assim, entender um pouco mais, né, desse passado, dessas contribuições, dessas questões relativas à região, nos ajudam muito a poder pensar, né, nas possibilidades, e é que vocês trazem essa questão da culinária, né, tradicional. Acredito até que talvez algumas pessoas pudessem não saber, né, da existência de uma culinária tradicional, né? Porque é como se o passado todo fosse apagado, né, a partir do momento que a região passa a ser explorada em função do petróleo. E aí, o projeto, achei assim, o que vocês trazem agora, né, sensacional. Depois, Laís, você falou que pode disponibilizar, né, a plataforma que não sei se está disponível gratuito ou se Não, é para ele venda. ainda não está, desculpa te interromper, o livro ainda não está em nenhuma plataforma, mas ele está registrado, com ISBN, enfim, ele pode ser divulgado com direito Ah, autoral e legal. tudo. Ele Então, só não está disponibilizado em nenhuma plataforma, ele não foi. É o próximo, isso é bem recente mesmo. Então, vamos fazer isso agora. Nós temos aqui a editora da UFRJ, do Instituto NUPEM, aqui mesmo em Macaé. O Instituto fica aqui, mas a gente tem uma plataforma, a gente tem uma editora. Então, a gente vai procurar disponibilizar, ver se consegue ser disponibilizado por lá. Mas podemos enviar para passa divulgação. para a gente poder Uhum. divulgar, né? Seria muito, muito legal. Porque, assim, eu acho que tem uma questão super interessante, né? Assim, várias questões que vocês trazem, mas, assim, essa questão do repassar, né? E de uma discussão, do repassar as receitas juntos com saberes, né? Porque não é apenas a receita em si, né, a preparação em si, mas todo o saber que essa preparação envolve na culinária tradicional, né? Vide a crítica à questão dos eventos gastronômicos, né, que muitas vezes ficam centrados na questão da preparação. E aí, assim, numa discussão recente, né, em relação das mudanças que a gente sofre, é, quando se a gente fala das habilidades culinárias, né? Assim, eu acho que o livro, além de todo o trabalho de resgate que vocês trazem, né? E a tentativa, e conseguiu com sucesso poder trazer essas preparações para que todos sejam capazes de reproduzir,
Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né, para que quem não tenha tantas essas habilidades consiga fazer essa reprodução. Né? Porque a própria Laís fala assim, tem uma questão intuitiva, né, dali, da gente ver o ponto, quer dizer, isso são coisas que é, é um intuitivo, mas que, ao mesmo tempo, você tem um saber que você desenvolveu, né, na prática, ou com outras pessoas, ou na prática. Né? Daí você conseguir, no intuitivo, saber que o ponto está certo, que aquela medida você vai conseguir chegar ao resultado desejável, e testes e mais testes. Né? Então, assim, eu acho que isso traz uma questão de uma discussão de hoje, que a gente vem falando dessas questões sobre habilidades, né, culinárias. Né? Então, eu acho que isso traz uma contribuição muito importante. E aí, vocês comentaram, eu não sei se vocês poderiam falar mais alguma coisa, se já começou essa fase, né, da questão das buscas das pessoas em relação ao conhecimento, né, dessa culinária, dessas preparações. Assim, qual é o intuito dessa busca das pessoas? Como é que está sendo esse processo de busca? Quais são as expectativas, caso vocês ainda não tenham, né, avançado nessa questão, assim, quais são as expectativas que vocês têm em relação à busca das pessoas para poder trabalhar esses pontos que vocês estão trazendo, né? Porque eu acho muito importante, quando vocês começam a própria falar assim, olha, nós não estamos, é uma releitura, né? A gente não está reproduzindo, existem várias questões referentes às mudanças que não são passíveis de você fazer uma reprodução. Né? Penso eu que acho que nem cabe, mas trazer essas releituras, trazer essa memória, trazer e projetos como esse podem trazer, né, oportunidades de diálogos com poderes públicos, de a gente estar aí, né, na região trazendo outras questões. A gente sabe que existe uma força do capital muito forte em relação aos eventos, né, gastronômicos, mas como que pode, talvez, né, de alguma medida, reconfigurar alguns eventos desses. Então, assim, eu não sei se vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso. Alex, quer falar? Está com o áudio fechado, Alex. Queria, aproveitando o que Fabiana está colocando, fazer aqui até uma. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui, compartilhar. Vocês estão vendo essa bandeira? Sim. Essa é a bandeira de Macaé, assim como o brasão também, são elementos interessantes. Aqui vocês estão vendo esse coco, esse coqueiro aqui, é o símbolo da cidade. Em termos de simbologia, é muito interessante, porque a gente vê a origem da própria palavra Macaé associada a esse coco doce. Então, há uma representação disto, e está na lei orgânica do município. No entanto, você vê em todos os festivais, em todas as referências locais, nenhuma citação referente a esse coco doce, que era tão apreciado, existem registros, né, desde o tempo indígena. Então, são esse tipo de situações que nos inquietam, assim, porque se tem um elemento até na bandeira da própria cidade, não é utilizado como um tipo de quitute, ou um tipo de prato, ou um tipo de doce apreciado e apresentado. Porque é curioso a gente aceitar um turismo homogêneo, né, tão repetitivo. O mesmo acontece no artesanato. A gente vai procurar peças de artesanato e acaba encontrando as mesmas repetidas em séries, né? E aí se fala tanto em criatividade e, no entanto, a gente vê muita repetição. Contudo, está na cara de todos em Macaé que existe um produto na própria bandeira que é negligenciado.
E isso tem a ver com essa atitude de se virar as costas para o próprio local. Há outro fato interessante que eu queria aqui, não sei se eu consigo, Laís poderia, não sei, me ajudar aqui. Eu queria botar o brasão. Ah, o brasão está aqui. Vocês estão vendo o brasão? Sim. O Sim, brasão sim. do município, ele tem esses dois peixes aí. Esses dois peixes são representação do bagre. O bagre também tem uma coisa muito interessante. Tem o bagre, tem ali atrás, eu sei o que é um pé de café, né? Mas o fato é que o bagre era associado historicamente à foz do rio Macaé, ao ponto de ser até pejorativamente chamado macaense de comedor de bagre, porque era tanto bagre que aí vinha a farofa com bagre, o cuscuz de bagre, tudo isso que está no próprio brasão do município. Contudo, não aparece em nenhum desses festivais, não é promovido nenhum concurso específico, porque o município ele pode fazer promoções interessantes, tipo concursos de melhor cuscuz da, no festival, o melhor doce de macaba, ou macaúba, e etc. No entanto, isso não é feito. Então, a gastronomia ela fala tanto em criatividade, só que ela não se vira para a história. Então, é um tipo de situação, Fabiana, que nos inquieta. E outra coisa que acontece no estado do Rio de Janeiro também é muito curioso. Curioso não, é histórico, né? Porque, veja, Minas Gerais e São Paulo são estados onde existe um descentramento maior. Por exemplo, não existe essa fixação da capital. O Rio de Janeiro ele tem um fascínio tão grande, né? A antiga Guanabara, que centraliza todas as atenções do Fluminense e do Carioca. E então não há um descentramento. O desconhecimento do interior do Estado é muito curioso. E é interessante você ter falado disso, né? Que como que Macaé fica no senso comum como um lugar assim que as pessoas não sabem das particularidades da região norte. No entanto, em São Paulo e em Minas, você vê um descentramento maior, né? Cidades como Uberlândia, cidades como Juiz de Fora, ou em São Paulo, como Campinas, né? Como Ribeirão Preto, Santos. Isso não ocorre no Rio de Janeiro. Então, há uma dependência da capital muito grande. Então, a gente também encontra esse problema. Então, a pesquisa, quando faz um reforço e sublinha a importância da culinária regional, é nesse sentido de a gente fazer um olhar assim, mais aberto, né? Conhecer a história fluminense do Estado, né? Parar de ter esse cariococentrismo, né? Que a gente Uhum. vive, que acaba ocultando muito da nossa diversidade. É, e fazendo um complemento, e no caso, não sei se respondendo mais especificamente, principalmente a colocação do Everton, sobre trazer não só a receita, mas também a história daquela receita, a história do local. Essa publicação ela não traz isso, ela foi realmente desenvolvida principalmente no final de pandemia. Mas nós temos, isso já está na plataforma da editora Nupen, eu vou colocar aqui o link, o livro Salga, Sol e Arte, publicado pela Amábila, e eu fui colaboradora, que traz exatamente traz a receita que nós reproduzimos, e a história, né, a recuperação dessa história. Nós pretendemos fazer isso com esse grupo de idosos, ou com quem mais a gente conseguir juntar nesse grupo que a gente quer formar. Eu estava tentando aqui disponibilizar no chat o arquivo do livro. Na verdade, não é um livro, é um ensaio, né? Eu chamo de ensaio, porque ele nem é um livro, ele foi um produto de um estudo, da pesquisa, não é um livro com história.
mas eu posso disponibilizar aqui, eu coloquei com acesso livre o link. Ou você prefere que eu mande o arquivo? Que aí, de repente, alguém pode agora pegar, né? Não, acho que o link fica super Tá, tá bom. Eu vou só satisfeito. colocar aqui. Bom, mas para esse da culinária Salga, Sol e Arte é com mulheres pescadoras de Arraial do Cabo. É um trabalho muito bacana, foi desenvolvido entre 2014 e 2016, 2014. Mábela, se estiver aí no chat, lembrar. Isso aqui a gente encerrou em 2017 e é muito, traz também receitas tradicionais, esse já traz essa história. Tem com duas cooperativas de mulheres pescadoras de Arraial do Cabo. Deixa eu ver aqui, vou pegar o livro e colocar o link. Agora perdi, achei. Achei. Pronto, deixa eu botar aqui, copiar o link. Bom, não sei se eu respondi você, se a gente conseguiu responder você, Fabiana. Bom, tá aqui o link para quem quiser agora pegar a publicação, onde tem as receitas. A Márcia está aqui. Oi, Laís. Da nossa, está falando da publicação, da Salga, Sol e Arte. A E Mabel, dá ela falou que exatamente está essa. acompanhando pelo celular. Ah, tá. Pode falar, Everton. Agora que eu vi aqui sua mãozinha levantada. Não, bem rapidinho, eu fiquei pensando, se você disse antes que era da técnica dietética, eu acho que ficou muito legal a reprodução do bolo. Seria muito legal você retornar essa família dessa receita e levar o bolo que você reproduzir e fazer uma análise sensorial, né? Sim, É sim, muito bacana, porque é difícil construir a receita com aquela linguagem que está posta lá no documento, né? Então, acho que seria muito sim. bacana. E interessante que, como eu tenho formação em análise sensorial, várias pessoas vieram perguntar: você vai fazer análise sensorial das degustações? Eu falei, mas não é esse o objetivo. Assim, a gente sabe se ela vai ter mais aceitação. Se eu fizer com o público de jovens, nossos alunos, provavelmente não sei o que eu encontraria, mas não é o objetivo da pesquisa. O que nós fizemos no laboratório, como ele fica num prédio que tem outros laboratórios, nós saímos de laboratório em laboratório, assim, quer provar? Dá sua opinião. E pessoas novas, pessoas com mais idade, sim, e era bem interessante, isso foi bem interessante, a surpresa, os comentários, mas tudo assim, num caráter bem empírico, informal, assim, não de fazer análise sensorial. Só se eu quisesse realmente ali desenvolver um produto para comercializar, o que seria também muito difícil, produtos artesanais, né? Receitas caseiras para comercializar assim, de uma forma em larga escala, só mesmo em feiras, né? Assim, um comércio mais imediato, para consumo imediato. E tivemos outras surpresas também, e nas demais receitas, e receitas que a gente também cansou de repetir, falando, agora virou desafio, agora vamos até o final, mas justamente por não ter esse apoio, essa busca de quem desenvolvia, quem faz, quem ainda faz em casa, né? O angu de banana verde, banana da água verde, foi acertado de primeira. Para mim, foi a primeira receita, eu achei que fosse ser mais desafiador. E outros que pareciam tão simples, não conseguimos, né? Então, nessa publicação do INEPAC, tem mais receitas, tem receitas de outros municípios, e tem mais receitas de Macaé, mas nós conseguimos reproduzir essas. Mas vamos ter mais. Eu nem chamo esse de primeira edição, mas ele é um ensaio. Temos muitas receitas que estamos curiosos e, com os idosos também com muita vontade de fazer, porque tem memória de infância, tem memória dos avós, e eles contam para a gente, mas isso aí é só para deixar à vontade, próximo encontro, quem sabe trazer
essas histórias e as receitas, né? Porque seria muito legal, né, a gente conhecer essas histórias, fazer rodas de conversa, histórias de vida, né, ou narrativas. Seria muito interessante, né, para a gente poder Uhum, conhecer, aí falando mesmo, né, da questão de memória, né, e alimentação, do que isso pode estar dando pano para a manga, né, para conversar e conhecer mais, né, conhecer como é que esses saberes eles eram trazidos e que memórias que trazem, né, também das pessoas. Eu acho que isso é um resgate muito importante de ser realizado, né, um pouco de se transformando a história sem deixar perder essa história, né? uhum. E quando a gente encontra, o que a gente fala que macaense raiz, né, a gente tem muita história contemporânea, né? Então, e quando pergunta para os jovens, e nós temos até um vídeo, eu não sei nem se está no Instagram, a Maria Gabriela fez esse vídeo, um vídeo curto, onde ela pergunta para os próprios colegas da universidade, você conhece um prato típico macaense? Você conhece um ingrediente? Ninguém conhece, ninguém, não tinha relato. Fazem muita referência a uma bebida que tem uma pequena, tem uma história recente, que é o chamado moranguito, é um refrigerante de groselha, muito doce, e é produzido aqui na cidade, numa pequena fábrica que fica num bairro, aqui mesmo na região, assim, bem próximo ao centro, e vem da história dessa família, que tem essa indústria, e produzia pessegadas, licor, e tinha também a groselha, mas daí se começou a produzir esse moranguito, e esse moranguito é uma paixão, é um refrigerante local, né? Então, diz que macaense, raiz, toma moranguito. Quer dizer, isso é referência de cultura, de alimentação, ainda mais uma bebida muito doce, gaseificada, com corante, né? Então, temos que mudar isso, né? Temos que mudar, que eu digo, não apagar, né? Não apagar também o novo, mas trazer as receitas tradicionais. Eles também, com contemporâneos, se vocês procurarem vídeos institucionais de Macaé, tem referência a pipoqueiro, mas não tem referência a nenhum prato, nenhuma preparação, né? Assim, isso não tem. Pergunta. Agora, quando a gente perguntou para os idosos, eles trouxeram mais muitas receitas de infância, alguns ingredientes que eles falam, não, isso a gente nem tem como fazer, porque isso nem tem mais aqui em Macaé, quer dizer, nem tem mais o ingrediente, mas a gente vai encontrar em algum outro local. Eles falam que não tem mais porque não vende mais, né? Ou então é só aquele feirante na rua da feira que tem, né? E a gente quer realmente, e aí fazer um trabalho mais aprofundado, trazer o relato, trazer o modo de fazer de quem realmente conhece, né? E tem também a mistura, tem não só macaense, mas também macaenses, filhos de baianos, filhos de também cariocas ou fluminenses que vieram para Macaé, a família veio pelas oportunidades de trabalho e já estão aqui há 60 anos, quer dizer, praticamente macaenses. 60 não, muito mais, tem idosos com 90 anos que chegaram aqui criança, né? Tem muita história. A gente ficaria aqui mais 1 hora e meia contando, né? Pois é, você está Ah, trazendo isso, né? Eu não sei se Alexandre teria assim alguma coisa para comentar, né? Esse certo apagamento, será que está um pouco relacionado a essa descentralização que você menciona, Alexandre, em relação à região? Os processos de transição, assim, de deslocamento, né, ou das pessoas da origem de Macaé, de vir para o Rio, né, não foi corte,
né, e um retorno mais contemporâneo, mais recente em função de emprego? É possível trazer alguma coisa nesse sentido? A hipótese que a gente trabalha em termos sociológicos é de um certo estigma. Certo. Existe um complexo na própria cultura brasileira, na civilização brasileira, da modernização acelerada, né? A urbanização e industrialização no século XX produziu um certo estigma de que o passado era atrasado, o passado precisava ser esquecido, né? Então, o brasileiro tem uma fixação em ser moderno e parecer moderno. Então, tudo que se remete ao passado tem um certo estigma de pobreza e de precariedade, de coisa rústica. Por exemplo, a imagem estigmatizada do caipira é a representação social mais evidente disso, né? É aquele desajeitado, é aquele que não sabe lidar com as questões mais urbanas e complexas, não é cosmopolita, aí come de uma maneira rústica, ou de cócoras, ou come camão. Então, quando o processo de transformação de Macaé a partir dos anos 70 se implementou, ficou uma imagem até um certo ressentimento dos nativos de que quem veio de fora vinha com a imagem negativa do local. Assim, o macaense ele não sabe de nada, né? É um caipira, um brocoió, bocoió, né? Não sei bem o termo, e fica essa imagem estigmatizada. Essa é uma hipótese que a gente tem no sentido por exemplo, a Petrobras, numa recente administração municipal local, o prefeito era técnico da Petrobras. Toda a equipe administrativa veio dos engenheiros da Petrobras. O que isso faz? Com que não se tenha um enraizamento. Há um desenraizamento, uma desterritorialização muito forte no que o Everton percebeu do que a gente tentou colocar aqui. Esse processo de globalização e mundialização tem esse efeito deletério, né? Esse efeito ruim, que é a desterritorialização e desenraizamento das pessoas. Então, fica um estigma em relação ao nativo. Então, os técnicos que vieram para a construção e administração da Petrobras, eles não estão nem aí para a cidade. Eles dormem, eles vêm segunda, sexta, pegam o helicóptero, vão para a plataforma, voltam e vão para o Rio, ou vão para Búzios. E aí não estão nem aí para o que acontece de história, cultura local. Então, esse é um problema que só o poder público realmente consciente e esclarecido pode reverter, né? E já está demorando demais isso. Existem movimentos locais importantes, é verdade, né? Alguns lugares de resistência a isso. Por exemplo, o samba, o Bico da Coruja é um lugar onde se oferece sardinha feita em panela de pressão e tem samba e cerveja e uma cachaça e um encontro entre as pessoas. Chorinho, 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 sim, que mas é também da Líder dos... samba, tem performance de cantores Sim, locais. Então, o Bico da Coruja ele é um lugar importante, um dos lugares de resistência, né? E além dos movimentos artísticos locais. Mas eles são marginais à ordem mais hegemônica, que é essa globalista, né? Globalizante e também internacional, uma coisa internacionalizada, cosmopolita, mundializada. Isso é uma situação que é um obstáculo para a gente realmente poder levar à frente algo mais enraizado, né? Territorial, mais identitário, pode-se dizer assim, né? Mais comunitário, é melhor dizendo, né? Não é bem uma questão identitária nem étnica que está em questão, é mesmo a formação cultural local, a história cultural. Esse é o problema. Há uma dificuldade, Fabiana, em se enraizar na história cultural local, regional.
Acho que isso. isso vai bem na discussão, né, das relações entre local e global, que muitas vezes esse local ele fica muito à beira e à margem, né, do global, e como que se dão essas relações, né? De certa maneira, Macaé reproduz modelos de enclaves como esse, são cases mundiais de polos petroquímicos mundiais, por exemplo, Houston, nos Estados Unidos, né? E vários outros locais onde tem uma forte produção petrolífera, no caso Texas, né? Tem esse tipo de problema também em várias outras na Noruega também tem uma cidade que seria a cidade irmã de Macaé, Stavanger, se eu não me engano é o nome da cidade. Então, acontece esse mesmo tipo de situação, né? Um enclave internacionalizado e que não dialoga com o local. Bom, gente, a gente está chegando nos minutinhos finais. Eu não sei se o Everton gostaria de fazer mais uma colocação, se Laís gostaria de colocar mais alguma Tá coisa, se ótimo. podemos ir encerrando. Podemos. Não, para mim está tudo certo. Foi um ótimo debate, gostei muito. Só agradecer, né, a Fábio e a Rede Naus pela oportunidade e também a oportunidade de ouvir o professor Alexandre e a Laís da pesquisa, da excelente pesquisa. Eu fico à disposição, até vou mandar um e-mail depois para vocês, tá bom? Vocês vão receber um e-mail. Obrigado. Acho que esse que é o Obrigada. objetivo, né? Eu que super agradeço aqui É legal. vocês trazerem, né, apresentarem um pouco mais da pesquisa para a gente poder conhecer e fazer esses compartilhamentos nessas reuniões. Elas têm assim esse intuito mesmo, né, de aproximar as pessoas, aproximar os grupos, aproximar e o que que a gente está pesquisando, o que que a gente está fazendo, né? Então, assim, muito obrigada por Perfeito. vocês terem aceito. Nós que agradecemos. Super legal. Obrigada.